Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E aqui você encontrará palestras esclarecedoras e confortadoras. Aqui você encontrará o Evangelho de Jesus estudado e interpretado na visão espírita. O Grupo Assistencial Frei Anselmo, esta casa bendita, que tantas oportunidades e que tanta consolação tem trazido a todos aqueles que lá aportam. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a divulgar esta casa bendita, esta casa de oração, onde se professa e pratica o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Divulgue em suas redes sociais, divulgue para os seus amigos e venha ser um instrumento, uma ferramenta a serviço do bem e a serviço do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e hoje nós vamos ver a lição 138. Iluminemos o santuário, onde Emmanuel retira então da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 16, que diz: pois nós somos um santuário do Deus vivo. E diz ele: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental, elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários de Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação do campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, ergue-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na terra
De rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e de paz, na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas, porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesmo para o reencontro sublime com a divindade. Então, somos todos um santuário do Deus vivo. Quando nós partimos do mundo espiritual para a nossa reencarnação, dentro do nosso planejamento reencarnatório, nós aqui chegamos com todos os recursos e com todos os mecanismos necessários à nossa estada temporária neste planeta bendito. Aqui chegando, nós que chegamos ávidos de compromissos, de deveres, com reparações a fazer, buscamos incessantemente as oportunidades de servir ao Evangelho, procurando o nosso aperfeiçoamento moral, vivendo a plenitude da nossa existência. Assim como todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas à imagem e semelhança de Deus, cada um de nós traz no seu íntimo, no seu ser, na essência do espírito imortal, eterno, a partir da nossa criação, todas as possibilidades de amar, perdoar, consolar, confortar, instruir-se, amando ao próximo como a nós mesmos e buscando primeiramente as coisas de Deus. Se recebemos os recursos e os mecanismos, se recebemos a oportunidade de avançar moralmente, aproveitando a oportunidade na matéria, muitos de nós passamos a vida dilapidando os valores espirituais. Muitas vezes usamos a fé como fanatismo religioso. Muitas vezes usamos o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus e da perfeição absoluta que é Deus através das suas leis, nós criamos misticismo, nós iludimos irmãos e companheiros que ainda desconhecem a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. Nós, muitas vezes, queremos que a nossa verdade prevaleça. Nós queremos que as nossas convicções sejam aceitas. Muitas vezes, nós agimos verdadeiramente, egoisticamente, como se nós fôssemos os únicos donos da verdade. E, nesse momento, nós deixamos de ser o representante divino no meio onde nós nos encontramos. Ser um santuário de Deus vivo não significa santificação, não significa que nós já alcançamos a condição angélica da nossa existência. Não, mas através do trabalho, através da dedicação, da compreensão e do entendimento, todos nós já somos capazes de praticar o Evangelho de Jesus. Perdoar aos nossos irmãos e companheiros que ainda não sabem o que fazem. Compreender a ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de desconhecimento e informação. As criaturas que caminham conosco, na maioria das vezes, não são maus, são mal informadas,
desconhecem a plenitude da vida e a razão da nossa existência. As criaturas são imperfeitas e todos nós, imperfeitos, temos a oportunidade de nos melhorarmos. Como? Praticando os ensinamentos de Jesus. Quando nós praticamos a caridade, nós não temos que ficar esperando gratidão ou reconhecimento. Quando nós auxiliamos aquele que nos procura, nós não devemos nos sentir melhores, nós não devemos nos sentir mais elevados. É uma oportunidade que Deus, nosso Pai, está nos oferecendo para que nós possamos exercitar a simplicidade, a humildade, a abnegação, a renúncia em prol daqueles que nos procuram. Jesus, guia e modelo da humanidade, nos deu essa grande lição. Jesus conviveu entre os doutores. Jesus conviveu com a violência, com a mentira, com a maledicência. Jesus conviveu com aqueles que desvirtuaram a lei divina. Sim, a lei divina, ela é perfeita. A lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, também conhecido como Decálogo ou os 10 Mandamentos, ela rege toda a nossa existência. Ali está um código de fraternidade. Ali está o nosso compromisso para com Deus e para com o próximo. A Bíblia, que para muitos é um descrédito, a Bíblia, que sofre muito preconceito e discriminação nos dias atuais, é um código de conduta, é um manual de referência, onde todos nós buscamos saciar a nossa sede e a nossa fome de conhecimento. Porém, no decorrer da nossa existência, as palavras de Jesus sofreram mutilações, sofreram alterações. Muitos dos seus ensinamentos foram deturpados e modificados para atender às conveniências e aos interesses daqueles encarregados de pastorear as ovelhas do rebanho da qual Jesus é o pastor querido. Iluminemos o santuário. Esse santuário que deve ser a nossa existência, que deve ser a nossa vida. A busca pela elevação moral, a busca pela nossa elevação espiritual, ela passa pelo trabalho digno de viver, de perdoar, de instruir, de auxiliar. Começamos dentro do nosso próprio lar, entendendo que os espíritos hoje reunidos em nossa família são desafetos, são adversários, são espíritos a quem um dia nós prejudicamos, nós lesamos, nós abusamos da confiança e dos sentimentos nobres para que eles conosco tiveram. E Deus, em sua imensa misericórdia, e Jesus, em seu incondicional amor, nos oferece a oportunidade da reparação. Reconciliando-se com a lei divina, todos nós estamos transformando este santuário vivo da nossa presente encarnação. Partimos do mundo espiritual nimbados de luz. Partimos do mundo espiritual, sim, iluminados, que todos nós recebemos todas as possibilidades, porque ninguém chega aqui com um fardo maior do que o que pode carregar. Nós, muitas vezes, no plano espiritual, até solicitamos uma carga além da nossa capacidade. Mas os nossos benfeitores, cientes das nossas imperfeições e da nossa fragilidade, eles nos oferecem as condições e, principalmente,
as oportunidades necessárias no momento em que nós nos encontramos. Jesus sabe da nossa dificuldade em cumprir a lei divina. Jesus, devido às nossas imperfeições, ele nos orienta, porque nós somos filhos rebeldes. Nós somos, muitas vezes, aquele que diz: eu sei o que é melhor para mim. E nesta condição de eu sei o que é melhor para mim, muitas vezes nós também decidimos que sabemos o que é melhor para o próximo, para o nosso semelhante, para o nosso irmão. Os ensinamentos de Jesus, contidos em seu Evangelho, é o remédio que todos nós precisamos para as doenças físicas, espirituais e emocionais. Jesus é o remédio, Jesus é a cura. Se Jesus é o remédio, os seus ensinamentos é a medicação, por que que nós ainda temos dificuldades? Porque, como toda medicação, o remédio tem uma bula. Nós estamos lendo a bula da medicação. Nós estamos lendo os ensinamentos de Jesus, é a bula. Nós estamos ávidos, nós estamos aptos a compreender os efeitos colaterais, nós sabemos isso e somos capazes até mesmo de saber as fórmulas e todos os componentes desta medicação. Mas nós nos esquecemos que na bula também tem a chamada posologia. Nós esquecemos que temos que tomar essa medicação de acordo com a nossa necessidade. Alguns, uma vez por dia, outros, 3 vezes ao dia, alguns, 4, e alguns outros até 6 vezes por dia. O Evangelho de Jesus é isso para nós, é remédio, é medicação. Quanto mais grave for a doença, quanto mais grave nós estivermos acometidos dos males espirituais, mais necessidade nós temos desta medicação que é os ensinamentos de Jesus. Não basta praticar a caridade dando esmola. Não basta instruir-se dizendo que não, eu perdoo, mas não quero mais te ver. Não, eu perdoo, mas não quero mais comigo. Eu perdoo, mas a partir de agora é cada um por si. Sim, existem várias nuances e várias interpretações do perdão. Da mesma forma, quando nós pedimos perdão a Deus, como queremos ser tratados? Queremos que Deus nos perdoe, mas que não mais nos veja? Queremos que Deus nos perdoa, mas não queremos mais caminhar junto? Queremos que Deus nos perdoe, mas não queremos mais ver a criatura? Assim somos nós. Este santuário vivo. Jesus é um santuário vivo. O próprio Paulo de Tarso era o santuário vivo nas comunidades como Coríntios, assim como foi na Galácia, assim como foi na Tessalônica. As comunidades que ele fundou, ele foi o santuário vivo do Evangelho de Jesus. Procurou superar as suas imperfeições, vivendo, se alimentando e praticando o Evangelho de Jesus no seu incondicional amor. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos e companheiros de ideal espírita, somos imperfeitos, somos viajores da eternidade a caminho da luz, mas não podemos desperdiçar as oportunidades que a encarnação nos oferece. Servir e amar, instruir e acolher, consolar e confortar. Atender às necessidades dos nossos irmãos não é só ofertar o pão material, não é só ofertar um copo com água. Muitas vezes é ouvir, muitas vezes
é falar somente com os olhos, é compreender, é entender a necessidade do nosso irmão sem que ele precise se humilhar para receber, sem que ele precise se humilhar para pedir. É compreender que todos nós partimos do mundo espiritual, sim, todos nós em perfeitas condições, todos nós com suprimentos e provisões, mas a grande maioria retorna ao mundo espiritual na condição de mendigos de luz, mendigos de fé, mendigos de amor. Dilapidamos os bens espirituais, os dons espirituais que recebemos. E muitas vezes, pelas nossas atitudes e pelos nossos atos, acabamos induzindo irmãos e companheiros de caminhada ao erro. Muitas vezes, nós que devemos servir de exemplo, muitas vezes nós que temos a oportunidade de ser o representante do Cristo, agimos exatamente em condição contrária ao que o Mestre espera de cada um de nós. Egoísmo, orgulho, fanatismo, todos nós somos responsáveis para eliminar esta erva daninha que ainda atrapalha a evolução do ser humano. A doutrina espírita vem exatamente trazer a visão e a interpretação dos ensinamentos de Jesus. Todos nós temos a oportunidade de conhecer, mas não basta conhecer, não basta saber, é preciso fazer. Fazer é praticar o Evangelho de Jesus, é servir ao próximo, é amar ao próximo como Jesus nos amou, divulgando o Evangelho de Jesus para que ele possa chegar a todos os corações necessitados e mostrando que Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, ele sabe de todas as nossas necessidades. E ele, o Pai de amor, de sabedoria e de justiça, atende às nossas necessidades, não de acordo com o que nós queremos, mas sempre com aquilo que nós precisamos. Sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.